Andréia, por que está continuando crescendo o número de casos, mesmo com toda essa rigidez que a gente observou, mesmo com o fechamento do comércio, mesmo com a força-tarefa fazendo uma fiscalização realmente dura, vocês trabalhando aí praticamente 24 horas, né? De vez em quando você dorme, né? Você falou na última transmissão. O que está acontecendo que continua subindo o número de casos em Arapoti ainda? Então, na verdade, a gente já esperava que houvesse esse aumento agora, né? O que está acontecendo, né, Diego? Primeiro, tem muita gente testando em laboratórios particulares, né? Isso está acontecendo Isso. bastante. Segundo, chega o período dos contatos, a gente não pode esquecer que cada pessoa contaminada, ela transmite para mais até 6 pessoas, né? Ela contamina até 6 pessoas. Então não está nada fora daquilo que a gente imaginava. E eu posso garantir que se a gente não tivesse tomado nenhuma medida, esses números, sem dúvida, seriam ainda maiores, mas não apareceriam nesta semana, apareceriam posteriormente. Lógico, digo assim, não é só fechando o comércio e com as fiscalizações que nós fizemos no final de semana que a gente vai conseguir um controle. Nós dependemos Sim. muito da população, né? Da conscientização. Eu até conversei hoje com um dos casos confirmados, né? Que a gente está tendo muita dificuldade de que a família compreenda a necessidade de se manter em isolamento quando tem dentro do seu contato familiar um caso confirmado. Então, assim, Uhum. o paciente confirmado até tem mais medo, fica mais preocupado, mas o familiar, ele acaba saindo, acaba tendo... A gente está tendo muita dificuldade para que essa pessoa se conscientize e realmente fique isolada, fique em casa. Isso não está sendo bem complicado. Nós percebemos que muitas das contaminações, muitos dos casos, né, tiveram contaminações dentro da própria família. Temos situações assim, Diego, que é triste falar, mas muitos casos positivos são assim, aquele que acabou tendo, eu não vi maldade, eu fui jantar com um casal de amigos, esse casal de amigos toma bastante cuidado, não sai muito, as pessoas não estão tendo muito aquela noção, aquela percepção de que hoje todo mundo é suspeito, né? De que todo mundo precisa se considerar suspeito. Então está acontecendo muito isso, as pessoas não enxergam a maldade em não se comunicar, em não estar o tempo todo em contato. As pessoas, eu percebo assim, que tem muitas famílias que acabaram se contaminando, que não moram junto, mas são familiares que também têm contato. Aquele negócio, no final de semana almoça junto, se encontra, não deixa de se encontrar. O que não é o isolamento social, não é o distanciamento, né? Quando a gente fala em isolamento, eu tenho que estar na minha casa só com as pessoas da minha família que moram na minha residência, né? Que Exatamente. residem junto comigo. Senão, não deixa de ser uma aglomeração. E esse número, ele acabou aumentando, esses 49, né, que Sim. são contatos de contatos, e também existem pessoas que acabaram se contaminando no ambiente de trabalho. Então, obviamente, se a gente não toma decisões mais rígidas do controle de transmissão, a gente vai acabar com uma contaminação desenfreada. Não está nada diferente daquilo que a gente imaginava, mas assim, é lógico que assusta. Até eu, que trabalho na vigilância, que sei quem são os pacientes, eu tô assustada, né? É um número alto. Até semana passada a gente tinha 18, hoje nós temos 49. Então, assim, é um número gritante. Tem muitos pacientes que fizeram os seus exames, que testaram no particular, então isso, obviamente, só está aparecendo esse tanto de caso confirmado, porque nós estamos testando muito, tanto no particular quanto no SUS, né? Então, por exemplo, o Ministério da Saúde, a regional, ela não orienta que a gente teste um contato da mesma família assintomático. Então, se eu sou positivo para COVID e o meu marido e os meus filhos não têm sintomas, eles supostamente não deveriam ser testados. E nós estamos testando. E nós encontramos bastante caso positivo de pessoas assintomáticas. Então, isso tem acontecido. Por isso que também a gente só vai descobrir e ter mais casos se a gente testar.
Então, também isso se deve ao número de testes que nós estamos fazendo. Tudo que a gente pode, todo tipo de monitoramento a gente faz. Mas, assim, eu repito, falei isso já anteriormente, nós somos um número reduzido de funcionários. Sim. Então, é óbvio que a gente não consegue contatar todo mundo. Então, por exemplo, né? Se eu tenho um paciente confirmado, ele trabalha em determinada empresa. O que a gente faz? A gente liga para o responsável, liga para o dono, para o proprietário, explica a situação, diz que a pessoa é positiva, pergunta quem foi contato e acaba orientando ao afastamento dessas pessoas que foram contatos daquele trabalhador, para que a gente não interdite a empresa, para que não chegue ao momento daquela empresa passar por um surto e ser fechada. Ninguém vai sair interditando porque houve um caso positivo e trabalha em determinado local. Mas a gente Entendi. precisa afastar aqueles possíveis contatos, né? Daquele ambiente, para que a gente não tenha um número maior ainda de contaminação. E isso, às vezes, é o que não está acontecendo. Isso, às vezes, esses contatos não ficam isolados como devem ficar isolados. Então, o que a gente percebe? Existem situações em que a gente orienta o isolamento, mas a gente não necessariamente dá, porque assim, só quem vai dar um atestado é um médico. Então, às vezes acontece no final de semana de me ligarem, olha, fui no laboratório particular, testei positivo, o que eu faço? Primeira coisa, né? Onde você trabalha, quem mora junto com você, quem são seus contatos. A gente orienta ao isolamento domiciliar. Então, assim, a pessoa que está positivo dentro de casa, ela vai ficar isolada, ela não vai dormir junto com o seu esposo, ela não vai ter um convívio normal com os seus filhos. Ela vai ficar isolada dentro da sua residência, quando isso é possível, né? Aí a gente faz as orientações. Cada caso é um caso, orienta, verifica onde trabalha, orienta aquele comércio, isola preventivamente aqueles contatos. O que a gente faz? Olha, pede para essas pessoas que são contatos procurarem uma unidade de saúde, um profissional vai avaliar, né? Vai verificar se realmente precisa ficar afastado, se tem sintomas. Às vezes as pessoas, elas não estão atentas a todos os sintomas. Tem gente que está tendo dor de cabeça, se fala é intensa, com muita frequência, diferente de uma enxaqueca, e que não se atenta para a Covid, né? E que tem um caso positivo dentro de casa. Então, isso tem acontecido. Exatamente. E aí, quando essa pessoa não vai na unidade de saúde, o dono da empresa simplesmente afasta, fala assim, não vem aqui, não precisa trabalhar, porque o outro, você foi contato, essa pessoa acaba não se afastando, e aí eu acabo recebendo denúncia de que a pessoa não está trabalhando, mas foi no mercado, enfim. Isso está acontecendo. E isso que a gente precisa conseguir intervir, Controlar. né? Porque se essa pessoa for um caso confirmado, a gente comunica ao Ministério Público, pode fazer um boletim de ocorrência, enfim. É um caso suspeito também. Mas aí tem aquele caso que ainda não se encaixa nem em suspeito e nem em confirmado. Ele é um contato. E esse contato ainda é assintomático. Então, eu não posso simplesmente mandar um médico dar um atestado de 14 dias. A gente está fazendo o isolamento preventivo, né? Que vai da questão de conscientização de todo mundo. E, às vezes, essas pessoas, elas falam assim, eu tô afastada 15 dias, então, mas nesses 15 dias eu vou na academia, eu vou no mercado. E é isso que não pode acontecer. Então, nisso a Vai de gente tem... bicicleta? Isso tem sido, sim, um problema. Esse negócio de andar de bicicleta, de caminhar, de fazer tudo junto, né? Às vezes a gente recebe denúncia de que tem, mesmo na hora que a gente sai do trabalho, é que assim, sabe, Diego, chega um momento que não dá para você parar o tempo todo para ficar chamando a atenção das pessoas, né? Mas eu falei que as pessoas um dia vão me tacar pedra. Que eu paro, abro o vídeo e falo, viu, coloca máscara, você tá sem máscara, viu, não pode ficar perto. Ah, mas é meu filho, tudo bem, mas não é o momento de você ficar tão perto, é seu filho, talvez você trabalhe, o filho não, né? Eu falo assim, gente do céu, nem sei quando foi a última vez que eu abracei meus filhos. Então é um momento que a gente tem que cuidar mesmo. É um momento que a gente tem que pensar que a gente tá quase que numa guerra, né? Se não for uma guerra, enfim. André, hoje eu até flagrei uma situação, até que mostra que às vezes a gente toma cuidado em algumas situações, vai no mercado, usa máscara e tal,
em outras situações a gente deixa passar, que é aí que o coronavírus ataca, né? Eu observei um carro de uma empresa, com certeza as duas pessoas dentro do carro não eram da mesma casa, né? Eram da empresa. E estavam no carro os dois sem a máscara, né? Um com a máscara baixada e o outro sem máscara. É aí que surge os problemas, né? Aí que se multiplicam os contatos, porque daí a hora que ele sai para encontrar alguém, ele coloca a máscara, mas dentro do carro com o parceiro de trabalho dele, ele fica sem a máscara. Aí que Exatamente. acontece a contaminação, muitas vezes, sem a pessoa perceber, né? Mesmo quando a gente está com alguém da família da gente dentro do carro, é óbvio, dentro da casa da gente a gente fica sem máscara, né? Não, não dá para você ficar 24 horas. Exatamente. Mas se eu vou no carro e eu estava no meu ambiente de trabalho e o meu filho precisa sair comigo, eu fico de máscara. Ainda que ele não esteja, eu estou. Por quê? Porque eu estava na rua. Os meus filhos estão em isolamento, né? Estão em casa, não estão estudando, não está trabalhando, o meu filho mais velho. Então, acaba que você precisa, para um cuidado, manter todo mundo de máscara. Eu, pelo menos, fico de máscara, justamente por isso. Se eu estou junto com uma das meninas da vigilância, também, lógico, né? Igual eu falei, esses dias, você estava sem máscara, mas eu estava tomando água, né? Eu vou tirar a máscara para tomar água. Isso vai acontecer com todo mundo. Mas dentro do veículo, dentro da empresa, a gente tem orientado muito as empresas a questão dos refeitórios, né? A questão de, às vezes, as pessoas esquecem e na hora vão fazer uma refeição juntas e acabam ficando muito perto umas das outras. Então, isso a gente também tem que tomar um cuidado. Às vezes são aquelas empresas menores que tem uma copa, né? E aí a pessoa vai passar um café, utiliza uma colher, não higieniza, a outra vai, mexe o mesmo café com aquela mesma colher, sem higienizar. São cuidados que a gente precisa redobrar. E que, às vezes, é justamente a falta desses cuidados que está havendo uma transmissão tão rápida, não só aqui, em todos os locais. Nós não estamos acostumados com uma situação como essa, em ter que pensar em tudo antes de fazer, né? Às vezes a gente fica numa situação assim, nossa, eu não posso na minha sala. Às vezes eu tô sozinha e acabo falando, aqui eu tô sozinha, eu vou ficar sem máscaras. Mas esses dias eu falei, nossa, eu tô sozinha, mas eu converso muito. E se uma das meninas entra aqui depois e usa meu teclado, eu preciso sempre estar atenta em higienizar. E às vezes você vai atender até um telefone, né, da empresa ali. Você acaba falando. E a máscara, essa máscara de tecido que a gente usa, ela tem uma proteção, mas ela não é 100%, né? Quando você tá ao telefone, se você não fizer uma higienização assim que você desliga, é um risco que você está expondo a outra pessoa. E nós não estamos preparados para isso tudo, né? Não culpo de toda a população, mas assim, isso são os estabelecimentos, isso é um momento de uma entrega. Nós orientamos todo mundo, mas assim, eu falo que é o mesmo que uma orientação numa inspeção sanitária. A lei, ela existe. Mesma coisa, vou dar um exemplo assim, absurdo, né? Mas assim, toda pessoa que tem um ramo de alimentação, se ela já passou por uma inspeção sanitária, ela vai saber que ela não pode ter nem bombril e nem sabão em barra na cozinha por conta da contaminação. Ela sabe disso. Só que daí, numa segunda inspeção, você encontra o bombril e o sabão em barra. Por quê? Porque é mais fácil para arear uma panela e todo mundo quer ter a panela bonitinha e acaba encontrando. Daí, por quê? Porque ninguém está acostumado, porque todo mundo usa. Todo mundo usa, todo mundo tem, é um hábito da gente em domicílio e você acaba achando que na sua empresa você pode agir da mesma forma. Por quê? Porque são hábitos e o que é difícil para a gente é justamente mudar hábito, né? Verdade. Eu acho, espero que depois dessa pandemia a gente acabe se acostumando. Mas eu não tenho boas recordações da pandemia de 2009, que eu já trabalhava na vigilância, né? Já falávamos do uso do álcool a 70. Álcool em gel. Eu lembro de ir em todas as instituições bancárias e falar e proibir que as pessoas tocassem em corrimão e fazer palestras. Exatamente. E nós simplesmente deixamos de usar. E até nós, vigilância, de exigir o álcool a 70 na entrada de todas as empresas, né? Enfim, é muito difícil. Mudar hábito é o que é mais difícil. André, tem a pergunta do André Pimentel. Ele falou o seguinte, sobre as formas, quais as principais formas de transmissão em Arapoti e se existe uma possibilidade de divulgar os bairros, quais os bairros que têm mais contaminados,
se isso ajuda, se tem algum benefício. Olha, Várias pessoas às vezes questionam. nós queremos muito fazer isso, mapear, né? O que está acontecendo? Não tenho vergonha nenhuma de assumir, nós não estamos tendo tempo para fazer isso, porque a gente precisa parar o que a gente está fazendo. E assim, gente, ó, não é vergonhoso, mas assim, o nosso telefone não para, né? A gente acaba precisando orientar tanto o setor regulado, tanto as equipes de saúde e tudo mais, quanto a população, né? O tempo todo alguém nos liga, alguém denuncia, alguém fala alguma coisa e a gente acaba precisando orientar o todo. Então, nós não estamos tendo tempo para mapear tudo isso, porque nós somos poucos, né? A principal forma de transmissão é a aerossol, né? Como que as pessoas se contaminam? Quando elas não têm as condições que elas precisam ter de higiene para evitar uma transmissão, um contágio, que é o quê? Tocar olho, nariz e boca, não fazer a higienização das mãos como precisa fazer e a higienização do ambiente. Eu até compartilhei esses dias nas minhas redes sociais a durabilidade do vírus nas superfícies, nas diferentes superfícies, no metal, no papel. Alumínio. Isso. Então, assim, isso a gente não pode. A gente pensa que estando de máscara tá tranquilo. A gente esquece que a máscara de tecido ela só vale 2 horas. Se a gente não trocar, a gente vai contaminar, porque a gente vai acabar encostando. Se a gente tocar para arrumar ali no nariz, também já contaminou as mãos. Uma maçaneta do carro, caneta, papel, enfim. Tudo é uma superfície de possível foco de contaminação. Por isso, do uso da máscara, né? Para você evitar a contaminação de superfície. Mas, ao mesmo tempo, as pessoas também se contaminam com a máscara, porque tira a máscara do rosto e coloca na bancada, coloca no bolso, no bolso, no colo, na mão. Usa o dia inteiro a mesma máscara, enfia no bolso, né? Joga no Aí carro. não vai adiantar muito. Contamina também. Então, isso acaba um problema. Teve a pergunta do Guilherme Dantas, ele trabalha no comércio, ele falou sobre o uso de luvas, né? Ele queria saber se realmente funciona o uso de luvas, se para eles funcionaria usar a luva e se é indicado ou não. Olha, eu vou ser bem sincera com vocês, eu sempre fui muito transparente em tudo que eu falo. Eu não vejo nem que o uso da máscara ajuda tanto quando você não sabe, não usa da maneira adequada. Todo mundo usar da maneira correta vai funcionar, mas a maioria usa errado. Prova diz que todo mundo usa no queixo, né? Parece até que é cachumba, né? A luva, ela vai também causar uma falsa sensação de proteção. Por quê? Porque a pessoa vai achar... Porque, imagina, a luva, ela vai me proteger. Então, o que vai acontecer? Eu vou tocar em tudo ali e vou me proteger. Vou tirar ela, minha mão tá tranquilo, mas eu estou contaminando toda a bancada. Porque, por exemplo, se eu tiver de luva e eu trabalho no comércio, você chega para me pagar. Eu pego o seu cartão, passo na maquininha, eu pego o seu dinheiro, conto ele, guardo, fecho o caixa e não higienizo a minha mão. E vou pegar o dinheiro do outro, devolvo o cartão do outro. Eu tô com a mão contaminada. Né? Se a pessoa for utilizar a luva e ela for fazer uma troca de luva a cada atendimento, for utilizar o álcool a 70, for lembrar, ela pode até usar. Não vejo motivo para o uso de luva se você pode utilizar o álcool e higienizar as mãos. Eu acho que é um gasto a mais para o comerciante, é uma falsa sensação de proteção, porque o que eu vejo, a pessoa escrevendo de luva, a pessoa fazendo o mesmo que ela faz, sem luva, mais de luva, e aí ela acaba achando que ela não está contaminando nada, porque ela está de luva. Fora isso... Ela vai contaminar a caneta depois. Toda luva tem um estudo até que diz que elas têm microfuros. São mínimos, mas existem. Então, assim, até pode você, com essa sensação, você usa ela por um período maior, esses furos, esses microfuros acabam aumentando e você também se contamina. Então, particularmente, acho que não é uma vantagem. Mais eficiente. Higienizar as mãos, o uso de álcool a 70 é mais eficiente. É mais eficiente. André, a pergunta da Silmara Santos, lá da nossa amiga da Ceral, ela pergunta sobre os exames, né, particulares, como que é feita essa comunicação, explique como que funciona, por exemplo, um morador de Arapoti vai lá, faz um exame numa clínica particular e aponta positivo.
isso já é lançado no sistema, né? E aí a vigilância fica sabendo. Mas explica como que funciona isso e quais os tipos de teste que são realizados. Teste rápido, PCR, qual que é a diferença dos testes que são realizados tanto na rede pública quanto na rede particular. Tá. Então, vamos lá. Na rede pública, nós temos 2 testes. O teste Tá. rápido, que vai verificar só IgM, que é como se fosse uma IgM. cicatriz, né? Que a gente faz quando o paciente inicia sintomas, 8 dias após o início dos sintomas e 2 dias sem sintomas. Temos o PCR, que é aquela coleta de suave em nasofaringe e orofaringe, que você coleta material e encaminha e vai para o LACEN, né? Que é um teste que é feito quando a pessoa está com sintomas e ele é feito até do 3º ao 5º dia do início dos sintomas. No particular, além destes exames, existe um teste rápido que verifica tanto IgG quanto IgM, né? Que é com furinho no dedo. E existe um exame de sangue que você coleta e é feito pelo plasma. É um exame mais sensível. Ele testa tanto IgA, IgG e IgM. Então, também consigo saber se a pessoa está doente ou não. Existem alguns testes rápidos que não são validados, né? Por exemplo, quem vai num laboratório particular, né? A gente sabe que o ecoteste é um teste validado. Exemplo. Então, esse é um teste que a gente consegue dizer se ele é negativo ou se ele é positivo. Isso, para nós, todo laboratório privado, público, ele tem que ter um sistema. Ele tem que ter um sistema de informação. O farmacêutico, né, o biomédico, o bioquímico vai estar cadastrado. E esse sistema é o Notifica Covid. Ele vai notificar o resultado, seja ele positivo, seja ele negativo. Quando a gente acessa, digita o CPF da pessoa, a gente consegue saber onde essa pessoa fez, o tipo de exame. Além disso, o laboratório ele é obrigado a nos comunicar por telefone imediatamente. Então, chegou uma pessoa, tem endereço de residência de Arapoti, chegou no laboratório particular, assim que fica pronto, eles nos ligam. Eles nos ligam e enviam por e-mail o resultado e aí lançam no sistema. Além disso, obrigatoriamente, eles lançam no sistema. Então, existem as duas formas. A questão da ligação é por ser rápido, porque assim... Para nós é bom, né? Lógico, mas o laboratório particular, ele entrega o teste e tchau. Tipo, ó, tá reagente, não existe a orientação, não existe monitoramento, não existe... Exatamente. Não, ele comunica e quem faz essa orientação toda é o serviço público, né? Então, assim, existe sim os testes, eu não posso dizer que isso é algo ruim, né? Só que o teste que é feito no particular vai ser feito no SUS, lógico. O SUS existem critérios. Eu não posso fazer teste rápido para uma pessoa que não tem sintomas, que não tem contato, nada. E aí essas pessoas acabam optando em ir por particular, né, e fazer. Então é dessa forma que existe. Por isso, gente, que é tão discrepante os dados da CESA para os dados do município. Isso. Né? Porque isso tudo vem primeiro para o município encaminha para a CESA, e aí a CESA faz o documento dela baseado na informação que nós estamos enviaram. Entendeu? E não, a CESA não entra no GAL, no Notifica Covid, e vê um por um e tal. A vigilância manda uma planilha diariamente para a regional para que esses dados sejam consolidados. Então, por isso que existe essa discrepância. Isso não é só em Arapoti, isso é em todo lugar, né? Isso acontece. E tanto que tem um local no site da CESA que diz justamente isso, né? Que os dados são divergentes e tudo mais. Então, Silmara, é dessa forma que os dados são alimentados e que é tudo informado à vigilância. O que acontece, Diego, é que assim, o que vem do particular, que é positivo e que não foi numa unidade, não foi no serviço. Por exemplo, a pessoa ficou sabendo que fulano... Porque assim, como Arapoti é pequeno, todo mundo, às vezes, até antes mesmo da gente, fica sabendo quem tá positivo. Então, a pessoa foi no particular, testou positivo, começa a ligar para todo mundo que ela viu nos últimos 15 dias. Aí, essa pessoa que ela viu já se desespera e vai também no particular e faz o exame. Aí, a gente não... Demora pra gente conseguir fazer contato, pra gente conseguir ligar. As pessoas ligam e falam assim, ninguém me monitora, ninguém me ligou, gente. É porque, assim, é muita gente pra gente ligar, pra gente orientar. Então, o que a gente prioriza? O resultado positivo, principalmente de PCR, que não tá bem.
né? Por exemplo, nós temos Exatamente. 2 hospitalizados, então a gente foca neles, nas famílias, em orientada, aí a família liga, quer saber. Aí, às vezes, tem o contato, que está acontecendo muito, o contato do contato nos ligar, viu? O que que eu faço? Fecha a empresa? Preciso me afastar? Não trabalho? Então, assim, são orientações. Para nós, seria muito bom dizer, afasta todo mundo. Mas a gente tem que ter muito cuidado com aquilo que a gente orienta e muita responsabilidade também. Exatamente. André, questionamento hoje mesmo teve lá no exame da César, deu 10 casos, né? De ontem para hoje. Então, para você ver como que o negócio ele é divergente mesmo, né? Ele estava com 13, daí hoje já apareceu com 23, lá É, na Arapoti, na César. E Arapoti hoje teve, com relação a ontem, teve 8 casos, né? isso. Então, assim, por 8 isso que casos. nunca vai bater, porque Não, nunca vai bater. a gente vai sempre estar à frente da CESA. E assim, seria muito conveniente para nós e para todo o município colocar o dado conforme a CESA coloca. A gente lançar a nossa planilha, não lançar, tipo, pega da CESA e coloca. Só que aí a gente responderia por omissão, né? Porque como que eu posso não Exatamente. alimentar e não informar com transparência o município e o nosso trabalho e a população como um todo, né? É nossa obrigação, é obrigação de qualquer servidor público não omitir. O trabalho tem que ser transparente, a gente precisa vir a público, a população precisa ser orientada, precisa ser informada. Eu, por exemplo, Sim, nem enquanto responsável pela vigilância, nem enquanto servidora, eu não posso me negar. Você é jornalista, você sabe disso, eu não posso me negar a prestar uma exatamente. informação de saúde pública. Ao contrário, eu preciso orientar, eu preciso falar. Se isso vai ser bom, se isso vai ser ruim, eu preciso estar aqui e falando. É um momento que eu não estou falando de nada agradável, né? Tudo que a gente fala, as pessoas falam, ah, gostam de deixar as pessoas apavoradas, de colocar todo mundo em pânico. Exatamente. Ao contrário, a gente fala e é transparente justamente para que as pessoas se preparem, para que as pessoas estejam, elas possam se precaver, elas possam ter um motivo para se prevenir. Se com tudo isso, com todos esses números alarmantes, as pessoas não deixam de se aglomerar, não deixam de levar uma vida normal, imagina se a gente omite. Imagina se a gente não Exatamente. fala a verdade. A gente teria teria uma chance de ter muitos casos de óbito no município, né? E não é isso que a gente quer, né? Você tem, digamos assim, um resultado negativo, que é a pessoa ficar nervosa por causa do aumento de casos, mas a longo prazo vai trazer um resultado positivo, né? Que é o cuidado e a pessoa vai poder se preparar mais para evitar ainda o aumento do caso. Eu acho que é isso que as pessoas não entendem, né? As pessoas são muito imediatistas, elas querem o resultado ali na hora, elas querem estar com boas notícias na hora, mas não sabem que às vezes uma notícia agora pode ser positiva futuramente, né, com os cuidados que a pessoa vai ter, né, André? Uma questão Exato. interessante é com relação a exame sorológico. O que é o exame sorológico que o pessoal fala? O sorológico é esse que eu falei. Você faz o teste IgG, IgM através do soro, através do plasma sanguíneo, né? Então faz o Ah, tá. sorológico para detectar o IgG Ele é e teste IgM, rápido. não. Ele é rápido, ele é um teste rápido porque sai rápido o resultado. Ah, O sim, teste sim. rápido existe, o teste rápido que é De farmácia? uma isso, que parece um deep slide que a gente chama, né? Aham. Parece uma colheteirinha que você Sim, faz um sim. furinho no dedo, igual o teste de glicemia, e Aham. aí coloca o reagente, vai dar um risquinho, é que não, e 2 risquinhos é que já teve a doença. O sorológico, você tira sangue mesmo, igual um exame, um hemograma, e aí o bioquímico ele vai processar e vai separar, e vai fazer uma análise do plasma, Sim. né? Porque é lá no Eu, plasma que nós temos anticorpos, é lá que vão ter os marcadores, é lá que ele vai conseguir fazer leitura se a pessoa teve o vírus ou está com o vírus, aí ele consegue verificar IgG, IgM e IgA, que são propriedades que a gente consegue detectar se a pessoa está doente, se o organismo está produzindo anticorpos, se não conseguiu produzir, enfim, em relação àquele vírus específico. o teste rápido, básico, esse teste rápido realizado pelo município, no caso, é aquele que só identifica se a pessoa está com Covid naquele momento, não se Não, ela já teve, no caso. o teste rápido identifica se ela já teve. Ah, O se ela já teve também. PCR
só se ela já teve. O nosso teste rápido do município, só se ela já teve. O Ah, que se ela já identifica se teve. ela está é o PCR no A município. PCR. Entendi, Isso. entendi. Existe sim o teste rápido também, que algumas empresas particulares têm, né, laboratórios, que verificam os dois, o IgG e o IgM. O que o SUS nos manda, o que a gente recebe do Ministério, é só IgM, porque a gente tem o Uhum. PCR para fazer o outro, né? Então não teria Entendi, sentido entendi. ter os dois, que o PCR é mais fidedigno, ele é mais sensível. Sim. O IgM, no caso, é aquele que só pode ser feito 8 dias depois. É O esse? IgG, isso que vai ser feito. IgG. É que assim, ó, o IgM é quando a pessoa está doente. IgG é quando a Está pessoa doente. esteve Esteve. doente. Quando ela esteve doente, então, por exemplo, a gente usa muito esse exame ou para quando é um paciente que relata que o início dos sintomas foi há 8 dias, há 10 dias. Daí a gente tem que esperar ele não ter mais sintomas, ficar pelo menos 2 dias sem sintomas para fazer o teste rápido. A Entendi. recomendação é 8 dias após o início dos sintomas, mais 2 dias sem sintomas. A gente usa também para fazer um contato domiciliar, né? Eu tive Covid, como eu disse, meu marido não tem sintoma, faz um teste rápido nele, conta o início dos meus sintomas, conta daí depois da minha possível período que já passou ao período de incubação, que já passou 14 dias, a gente conta esses 14 dias e aí faz o teste rápido no contato, para verificar se ele foi positivo para a Covid e não teve sintoma, foi um assintomático, por exemplo. Isso acontece muito também, tem acontecido bastante assintomático. Nós temos bastante caso confirmado de pessoas que não tinham sintomas, nenhum tipo de sintoma. Você tem alguma porcentagem já, André? Eu ouvi dizer já de casa aqui na Poti, de pessoa que foi detectada que teve a Covid, que não tem mais a Covid, que teve a Covid, mas nem sabia, né? Foi um assintomático clássico. Tem mais ou menos uma média de quantos são O quantos número foram exato, assintomáticos? o número exato eu não tenho, mas assim, Aham, dos que fizeram do SUS, né, que a gente aham, orientou que fizesse, por exemplo, vou dar um exemplo, é, eu vejo que as pessoas estão muito sem saber o que é sintoma, né? Às vezes as pessoas assim, a gente está tão acostumado a ter resfriado, Diego, que meu nariz estava escorrendo, tive uma dorzinha no corpo, mas exatamente, depois eu exatamente. melhorei. Não é sintoma. Ou então, assim, eu só tive uma raspadinha na garganta. Isso é sintoma, dor de cabeça é sintoma, né? Nariz escorrendo é sintoma, espirrar é sintoma, tossir é sintoma. Então, as pessoas às vezes se confundem muito no sintoma. O nosso problema hoje são os particulares que estão indo porque tiveram contato com alguém e aí fazem o teste rápido e dá que o IgG é reagente, é positivo, ou seja, que a pessoa teve a doença e a pessoa nem sabe quando. Mas o que Uhum. acontece? Nós temos que lembrar que essa pandemia não começou hoje, né? É. Nós tivemos os primeiros casos hoje, mas algumas pessoas podem ter adquirido no começo do ano, né? Que viajou, foi para Curitiba, viajou no carnaval. E naquela época, às vezes, chegou, teve. Foi um final de semana, tava de férias, eu bebi, voltei, acabei, não fiquei muito bem, mas nem lembrava. Isso também pode acontecer. Por isso que é tão difícil para a gente saber exatamente, igual eu falo, a gente precisa, cada paciente que é reagente, a gente tem que fazer uma história epidemiológica em torno daquele paciente para saber de onde ele se contaminou, quando. A gente às vezes tem que lembrar por ele o início de um possível sintoma, se ele foi contato de alguém, às vezes ele nem lembra que foi contato, a gente tem que tentar voltar no tempo. Enfim, não é um trabalho fácil, é muito difícil. Por isso que a gente fala tanto do isolamento, porque a única maneira que a gente sabe Exatamente. que ninguém vai se contaminar é se ficar em casa sem contato com outras pessoas que não sejam da sua própria família. E quando precisa sair, toma todos os cuidados na rua. Mas assim, gente, olha, quando a gente sai, a gente vê muito as pessoas sem máscara. é, Já, já vi gente compartilhando bebida, né, água, toma um golinho, passa para outra pessoa, enfim. É um momento que todo mundo tem que ter cuidado. No caso aqui, a pergunta do Stefano é qual o protocolo a Arapoti segue após o resultado do teste Covid dar positivo? Tá.
Então, assim, o paciente deu positivo, o que a gente faz? Primeiro, tentar descobrir onde essa pessoa trabalha, com quem que essa pessoa mora, né? E quais são os seus contatos. Contatos, gente, são dois tipos. Ou contato domiciliar ou contato de trabalho. As pessoas, elas confundem muito porque elas ligam pra gente e falam assim, olha, eu descobri que fulano tá com Covid, às vezes a pessoa nem tá ainda, tá só em isolamento. Descobri que fulano tá com a Covid, eu estive com essa pessoa tal dia. Tá, você esteve com essa pessoa tal dia. Como foi esse esteve? Não, só passei do lado, cumprimentei, não é um contato. Mas assim, não, Exatamente. eu fui até a casa dessa pessoa e jantei com ela. Isso é um contato. É um contato. Eu fui no trabalho dessa pessoa, eu cumprimentei essa pessoa com as mãos, eu tirei a minha máscara, nós conversamos por 1 hora ou mais. É um contato. Então, o que Contato. a gente vê muito aqui? As pessoas que fazem tudo aquilo que a gente tem orientado a não fazer. Ou foi jantar junto e por isso se contaminou, ou viajou junto e durante essa viagem ficou o tempo todo sem máscara, ou passeou no final de semana junto, ou pegou uma carona e ficou 3 horas conversando na porta da casa da pessoa sem nenhum tipo de máscara e sem higienização das mãos, abraçou a pessoa, trocou documentos com essa pessoa. Então, as contaminações, elas se dão porque as pessoas não estão cumprindo as medidas que a vigilância tanto fala, né? É lógico, né? Nós estamos fazendo os levantamentos, aquilo que a gente entender que foi por um ato de irresponsabilidade, essas pessoas vão acabar lá na frente se responsabilizando, né? Todo mundo tem que responder pelos seus atos. É uma doença que todo mundo sabe o quão grave ela é, principalmente se isso acontecer porque se reuniu para uma festa, porque não cumpriu as medidas dentro da sua empresa. Por isso que, assim, eu aproveito para falar para todo mundo que é proprietário, que trabalha em uma empresa, a responsabilidade é de todo mundo. As medidas estão impostas em um decreto, mas não é só porque está no decreto. As pessoas precisam começar a entender a responsabilidade que elas têm, Exatamente. levar a sério essa questão do vírus, se cuidar, cuidar dos seus funcionários, cuidar da sua família. Não adianta eu ter tanto medo de ficar doente e na hora eu vejo. É que eu não posso falar tudo, mas assim, existem pessoas que às vezes ligam num desespero: olha, eu sei que você vai brigar comigo, mas eu fui numa janta na casa do fulano, tal dia, agora tá confirmado, o que que eu faço? Vai ficar doente. Se a pessoa não entende o que é isolamento, vai ficar doente. É. É triste falar isso. Eu sei que algumas pessoas estão bem chateadas comigo, mas eu falo, não adianta agora ligar para mim desesperadamente, querer testar hoje, porque simplesmente não cumpriu o isolamento que deveria ter cumprido, né? Então, É assim, isso que eu imagino. Eu imagino o é, que, André? Porque o pessoal, todo mundo procura você para querer fazer teste, né? é, a Márcia, mais ainda, coitada da Márcia, É, liga mas que é da 24 horas. epidemiologia, né? A enfermeira Márcia, eu falo assim, que ela tem trabalhado muito também, ela tá exausta, sabe? Ela que acaba contabilizando todos os dados e tudo mais sempre. E ligam, ai, mas por que que... E assim, o mais difícil para nós é que é igual eu falei esses dias, né? É muito cientista, é muito enfermeiro, médico. O que tem de profissional de saúde por aí que nunca teve diploma de profissional de saúde não tá escrito. É Meu Deus do verdade. céu. Eu tenho visto, sim, pessoas que nunca não sabem a diferença de uma medicação endovenosa intramuscular que está fazendo teoria em relação à COVID, né? E às vezes, assim, nós temos critérios, nós trabalhamos conforme os protocolos do Ministério da Saúde. Então, a gente não pode fazer teste de acordo com o que a gente quer. Cada teste que é feito, a gente precisa justificar, a gente precisa lançar. Eu não posso simplesmente fazer o teste porque eu conheço o fulano, vou testar porque eu quero testar. Existem Exatamente. protocolos que a gente precisa seguir. E as pessoas às vezes não entendem, elas acham que a gente não quer testar, né? Tem um Sim. vídeo que está sendo veiculado em redes sociais que eu não assisti inteiro, mas que eu vi de uma determinada pessoa que foi filmada relatando. A pessoa, veja bem, a pessoa viaja, né? É, Isso. veio
de São Paulo, não sei de onde, recentemente. A pessoa foi até a unidade, a enfermeira orientou. Quais são os sintomas? Dor nas articulações. Preciso ser testado. Não, não é sintoma de gripe. Dor nas articulações não é um sintoma de gripe. Se estivesse com o nariz escorrendo e dor no corpo inteiro, eu poderia dizer que é. Mas ninguém vai ter dor em articulação. Dor na articulação pode ser reumatismo, né? Não ainda mais uma pessoa idosa. E aí a pessoa, ela quer ser testada para ela não cumprir o isolamento. Ela quer ser testada para poder viajar, para poder Poder passear, sair. né? Porque se ela tiver um IgG reagente, ela entende assim, ah, não, eu quero ter tido coronavírus, porque daí eu não preciso isolar mais. E isso tem sido também um grande problema. É E aí duro, as né? pessoas acabam veiculando e achando assim, nossa, ninguém fez nada. E aí quem não entende, quem não sabe, acaba criticando bastante. Falando, ó, tá vendo? A vigilância não deixa testar, a vigilância não quer testar. Então, por que que tem tanto caso positivo, entendeu? Então, Verdade, isso acontece verdade. muito também, né? Então, assim, as pessoas, elas precisam, às vezes, primeiro nos pedir informação. Nós somos super acessíveis, né? Então, primeiro pergunta, vai até o nosso trabalho, veja como é o nosso trabalho, que não é fácil. E aí depois vem em rede social, critica, fala o que entende que tem que falar. Mas pelo menos fez uma André, pesquisinha. com certeza. André, tem o Ronaldo Zambianco, ele pergunta se depois que a pessoa testa positivo, tem algum tratamento específico feito? Não, não tem nenhum tratamento específico, né? O médico que vai fazer a prescrição dele, né? Uhum. Conforme os sintomas do paciente, né? E tudo mais. Mas não tem uma medicação específica, como para influenza tem o Tamiflu, né? Não tem Exatamente. uma medicação A pessoa tem que específica. trabalhar os sintomas, dor de Aí, cabeça. isso. O O que profissional vai pode trabalhar. tomar, assim, André? É claro que você não é médica, né? Mas é a enfermeira, mas o que pode tomar para. Porque Não teve uma tem época que nenhum falava de ibuprofeno. ibuprofeno que. Né? Não tem nenhuma contraindicação. O profissional ele pode prescrever Aham. o que ele entende conforme assim, os sintomas do paciente, né? É, em alguns casos, né, se tiver, por exemplo, uma contaminação, às vezes pode acontecer, não que seja comum, mas de ter alguma placa que, além de tudo, né, além do vírus, está com um comprometimento de bactéria ou um comprometimento pulmonar, entra com antibiótico. Então, é um tratamento para qualquer tipo de gripe, de resfriado, assim como qualquer infecção de vírus respiratório. Não E tem a, uma e a cloroquina? contraindicação e não tem uma medicação específica, né? E a cloroquina, no caso, que foi indicada aí para parte de tratamento leve, nessa polêmica, né, do medicamento cloroquina, que inclusive, se eu não me É, engano, foi proibido nos Estados Unidos ontem no tratamento da Covid, né? Ontem ou foi. anteontem, não sei. Ontem eu vi, pelo menos. Mas, É, assim, existem discussões favoráveis ao uso da. A cloroquina é importante ressaltar que ela é utilizada para alguns pacientes que têm lúpus, né? Algumas doenças específicas. Não é algo que a gente pode dizer que de repente vai ser impossível que você utilize. Existem profissionais que utilizaram sim. Existem serviços, eu vi um protocolo da Unimed que indica o uso da cloroquina. É, o problema são os efeitos colaterais, os colaterais. eventos adversos, né? Infelizmente, eles são mais risco do que benefício nesse momento. Então, assim, tudo que é utilizado para determinada doença tem que ter um embasamento teórico, técnico, muito grande, porque assim, ó, é o que eu falo. Enquanto tá essa pandemia, que tá essa confusão toda, né? As pessoas que fizeram uso de cloroquina e que estão bem, tudo bem. Maravilha. Amanhã ou depois começa a ter algum problema e um profissional começa a falar, não, é porque você usou cloroquina, não sei o quê, o que vai ter de processo. E aí, como que o profissional vai justificar? Então, é o risco dele. O médico, ele é livre para prescrever, né? Mas ele é responsável por aquilo que ele prescreve. Então, assim, quem prescreve, quem medica, é só o médico. Ele é o profissional legalmente habilitado para prescrever uma medicação. É ele Entendi. quem faz isso. A profissão dele é justamente essa, né? Além do diagnóstico, ele dá o tratamento. Então, ele pode prescrever o que ele entender que é bom para aquela determinada patologia. Mas ele também responde por tudo aquilo que ele prescreve,
né? Assim Entendi. como nós, a enfermagem, a nossa função é o cuidado, né? Nós somos responsáveis pelo cuidado, a prescrição de enfermagem é referente a cuidado, e tudo aquilo que a gente faz, a gente responde, né? Uhum. Assim como eu não posso, eu tenho que saber aquilo que é legalizado e aquilo que não é. Por exemplo, a enfermagem ela tem todo o direito de se negar a fazer administração de cloroquina se ela entender que não tem um protocolo. Se um médico prescrever, como não tem um protocolo, a enfermagem ela pode se negar a fazer, né? Considerando que ela entende que não é uma medicação para aquela determinada patologia, como não tem nenhum estudo técnico que fundamente e que justifique, aí vai ter que ser um acordo da instituição, verificar. Por isso que todo o trabalho ele é multidisciplinar, ele é multiprofissional, porque a equipe tem que estar muito bem integrada para que isso aconteça. Hoje não Sim, existe uma medicação específica, mas assim, muda tanto dia que eu não me sinto confortável em falar que não. Amanhã, de repente, de exatamente. manhã, sai uma Já publicação que tem é, um né, que remédio. é. Uhum. Então, não André, sei. uma outra pergunta aqui da Bárbara Coutri. Ela falou que foi realizada aí uma higienização antes da confirmação do primeiro caso dos espaços públicos, né? E por que que não foi feito agora que está com os casos crescendo exponencialmente? Por que não foi feita uma nova higienização aí dos espaços públicos? Se existe a possibilidade de ser feito e se existe uma eficácia nessa higienização, se pode trazer resultado positivo. Misericórdia. É tão difícil para mim, porque assim, olha, veja É porque bem. não é a tua área, né, André? A tua Não área, é né? assim, pior que é. Ah, é? Porque o que acontece, Diego, na verdade, assim, Tá. a enfermagem, eu, enquanto profissional e enfermeira, a gente estuda todos os princípios ativos de todas as substâncias, né? Nós, quem fazemos o processamento de artigos, né, que é a esterilização de materiais, nós, quem fazemos a desinfecção de ambientes, a antisepsia de uma sala, né, a asepsia de um paciente, tudo é enfermagem, né? Então a gente estuda bastante isso. Em relação a essa higienização de ambientes, né, de utilizar alguns produtos em área pública, em vias públicas, em ambientes abertos, né? Aconteceu aqui, foi a Sanepar até quem fez uma higienização com hipoclorito de cálcio, né, que é utilizado, né, no tratamento de água, na higienização, no tratamento de água. A Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, não recomenda essa higienização. Ela não tem a eficácia garantida. Porque o que acontece? Se eu passar hipoclorito, se eu passar é, é, a- qualquer substância que proceda à higienização, o local tem que estar limpo, tem que ser higienizado. Se tiver fezes de animal, não funciona, né? Hum, Se tiver alguma superfície, então precisa ser primeiro previamente lavado, para lavado. depois fazer essa desinfecção. Isso é muito discutido. Tiveram vários municípios que fizeram essa higienização, que passaram, né? E tudo mais. A Anvisa não, que ela não garante o processo de higienização, fez uma relação com a ficha FISPIC, né, com a ficha do produto químico. Muitas substâncias que estavam sendo utilizadas por município estavam causando toxicidade, porque a gente tem que cuidar muito, porque assim, determinadas substâncias, quando você coloca, por exemplo, numa área externa, você também pode acabar em excesso, numa diluição equivocada, você pode acabar contaminando e matando animais e tudo mais, né? Então, Verdade. existe um alerta nesse sentido. Cuidado. O que a Anvisa orienta é a higienização intra-estabelecimento, não em área externa, em área interna, né? Interno. Que você proceda uma higienização mais adequada em ambientes internos. Eu não estou menosprezando a higienização externa, mas é algo que a gente não consegue garantir que aquilo realmente é eficaz, principal. Tá. E não sou eu quem estou dizendo, ao contrário, a primeira opinião que eu tive, né, quando iniciou isso, acho que em Ponta Grossa, nós fizemos o contato com a regional, porque assim, tudo aquilo que é eficaz, né,
não custa a gente utilizar. E aí veio essa documentação. Então, assim, para quem quiser verificar, eu não vou saber agora porque está no meu celular, eu estou usando, mas assim, existe uma recomendação da Agência Nacional de Recomendação. Vigilância Sanitária. Não é uma recomendação minha, não é da Vigilância Sanitária, não é da Secretaria de Saúde de Arapoti. Quando fomos perguntados, a gente diz assim, não vai fazer mal, nenhum mal. Vai higienizar, né? Não vai fazer mal. No caso do que foi feito aqui. Mas também não existe a segurança. Eu não posso dizer que mata o vírus. Isso eu estaria Entendi. mentindo, né? Então, assim, como não tem, eu prefiro daquilo que eu não sei, porque aí eu já não é realmente a minha área, a questão do tratamento, da higienização. Então, como existiram técnicos da Agência Nacional de Vigilância Sanitária que elaboraram um documento técnico dizendo assim, né, que existem substâncias que podem ser usadas para higienização em área externa, entretanto, se não for feita uma prévia higienização com água, sabão, não vai resolver. Então, assim, você fazer isso em vias públicas não vai adiantar, né? Então, é nesse sentido só. Então, eu não posso dizer que resolve, porque não tem um embasamento, as pessoas que estudaram isso não viram que seria algo que traria um grande benefício. Assim como aquelas cabines que a pessoa entra. Cabine de desinfecção. Mas isso não também é totalmente contraindicado pela Anvisa. Existem estabelecimentos que queriam comprar, e é cara, não é barato, mas não tem uma eficácia. Não dá para dizer que a pessoa. O problema hoje em dia é justamente isso: é o mercado que acaba se aproveitando de um momento como esse para obter lucro. E uma coisa sendo um pouco complicado. André, uma última pergunta ali da Vanessa Novochada, a pergunta da questão das barreiras sanitárias, por que não foi fechado o acesso ao município e impedir a saída das pessoas? É bom esclarecer também essa questão, né? Então, Só a pergunta barreira bastante. as pessoas elas confundem muito o sentido de barreira sanitária, né? Primeiro que é uma barreira sanitária. É uma ação em conjunto com a polícia rodoviária, com a vigilância sanitária, de orientação. Né? Você para na entrada da cidade, afere a temperatura, verifica se a pessoa tem sintomas, se tem, encaminha ela para uma unidade e tudo mais. Aí existem aquelas barreiras sanitárias que são feitas quando existe um decreto em que o município proíbe gente de entrar e gente de sair. Só que muitos municípios que fizeram isso não deu certo, porque, por exemplo, como que eu vou impedir alguém que trabalha fora? Se chega alguém numa barreira sanitária e diz assim, olha, a minha mãe testou positivo, ela só tem a mim e ela cuida do neto que não tem com quem ficar e eu vim para cuidar da criança porque ela não tá bem. Como que a gente impede de entrar? Eu tenho fulano. Existem muitas justificativas para a entrada. Você não pode proibir a entrada de caminhão, ônibus interestadual. É muito complicado. E você tem que ter pessoas ali que não é a vigilância sanitária para dizer quem pode e quem não pode. A vigilância sanitária, numa barreira sanitária, faz só orientação. E aí, nesse momento, que a gente está no momento de pandemia, que a gente não tem tantos funcionários, a gente parar nas entradas para fazer orientação e aferir temperatura, sinceramente, não vejo que é eficaz. Porque orientação contraproducente. tem. Né? E aí, assim, vai chegar uma pessoa lá, vai estar em 4 pessoas que não são da mesma família dentro de um carro. Eu vou falar o quê? Eu vou brigar, vou chamar atenção, eu vou falar, mas a pessoa já viajou, já veio, né? E isso acaba sendo um pouquinho, né? Não posso dizer que não seja eficaz, porque toda orientação é eficaz, mas eu acho que nesse momento talvez, se tiver uma ação mais completa, se houver alguma proibição, se houver alguma coisa mais assim, aí dá para pensar. Mas só a barreira sanitária, a título de orientação e tudo mais, eu não vejo que resolveria nesse momento. Eu acho que a gente nem tem profissional para fazer isso. André, só para a gente concluir, em que situação que nós estamos hoje, né? Estamos na curva ascendente, próximo de um pico, existe essa possibilidade, a transmissão já é comunitária, como que nós estamos hoje? Só para finalizar aí a situação da Arapoti e como que vocês projetam aí os próximos dias?
Da Estamos, pandemia. estamos na ascensão da curva, não chegamos no pico ainda. Não acho que estamos tão próximos, acho que ainda vai crescer bastante o número. É, Ainda não temos uma transmissão comunitária, por enquanto, é o que eu falei, isso é a cada dia, é um estudo muito rigoroso para a gente definir uma transmissão comunitária. Estamos numa fase ainda de alerta, né? Não temos nenhum óbito, não temos ainda leitos aqui no município, mas assim, a gente depende para falar de tudo isso, inclusive do Estado, porque o principal, que são leitos de UTI, nós temos na nossa referência, né? Que ontem estava com uma taxa de ocupação de 62, 63%. setenta e Então, dois assim, por cento hoje, eu vi. então a gente depende deles. Então, a nossa situação é relacionada a macro-leste, né? Então, a gente precisa sempre verificar a situação que eles estão, a gente acaba incluído nisso, mas o município ainda está numa fase crescente. É triste falar, mas acho que ainda nós estamos no início, numa fase de ascensão, o número qualquer um pode ver, né? A curva está crescendo aqui, mas ainda não estamos próximos ao pico. Eu acho que ainda tem bastante coisa para acontecer. André, a gente agradece você pela sua disponibilidade, parabenizamos o teu trabalho realmente de excelência, é uma pessoa obstinada em buscar resultado positivo, né? Está trabalhando na linha de frente, tentando realmente não só fazer o teu serviço básico, porque seria muito fácil e cômodo para você chegar aí e fazer o teu serviço básico da vigilância sanitária. Mas você está preocupado em resolver o problema, em desacelerar essa transmissão, esse contágio da Covid-19, está preocupado em realmente trazer resultado positivo para o município de Arapoti. Parabéns, André, agradecemos. Ó, e vamos ver, sexta-feira eu quero marcar um novo encontro com você, viu? Para Com atualizar certeza. os casos. Sem dúvida, eu vou estar aqui, eu vou continuar, eu vou sempre estar disponível para falar com a população, é minha obrigação, não só como servidora, mas como enfermeira, né? É, eu vejo que, além de responder pela vigilância, eu sou uma servidora pública, né? É minha obrigação, né? Estando à frente da vigilância, não estando à frente da vigilância, eu falo de que existem conhecimentos que a gente adquire e que nunca vão sair da gente, né? Que eu falo que um dia, quem sabe, né? Eu posso até sair, não estar, como já aconteceu, já saí da vigilância, né? Por acho que 6, 7 meses, mas a vigilância não sai, né? De mim. Foram muitos Verdade. anos, é muito trabalho, são 10 anos, né? 11 anos agora na vigilância, 2 pandemias, eu falo assim Verdade. que incrivelmente, então assim, a gente vai aprendendo, né? Eu tenho 21 anos de formada, não me formei ontem, né? Tenho quase 41 anos, tenho meus filhos, amo a minha profissão, né? Escolhi cuidar, e quando a gente escolhe, dou aula, né? E quando a gente escolhe uma profissão e quando a gente ama, e eu amo ser enfermeira acima de tudo, né? Eu escolhi a profissão, eu escolhi ser enfermeira justamente pelo cuidado. E quando a gente cuida, é impossível cuidar de um, né? Nunca eu vou conseguir fazer só o que eu, resumidamente, o basiquinho ali do dia. Isso tem as suas vantagens, mas tem o seu peso também, né?